que morreu numa cruz para que todos fossem salvos, e é por isso que nós temos que pregar, né? Porque para que alguém possa ser salvo, o evangelho tem que ser pregado, e o evangelho tem que chegar no coração do homem, né? Tem que chegar no coração do homem para que ele se convença que de fato o evangelho é a verdade divina. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que estão nos ouvindo esse final de semana. Como nós já falamos, nós estivemos com um trabalho evangelístico que nós chamamos de Comissão dos Milagres, porque é verdadeiramente quando qualquer grupo que haja em o nome do Senhor Jesus, debaixo da palavra, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, que em for batizado será salvo. Esses sinais seguirão os que crerem. Então esse grupo é uma comissão dos milagres, né? Assim como Jesus comissionou os 70, e ele disse: olha, vocês vão à casa que receber vocês, abençoe aquela casa, entre naquela casa e diga: a minha paz é chegada. Ou seja, até então aquela casa era considerada inimiga do reino, mas agora, uma vez que os discípulos foram recebidos naquela casa em o nome do Senhor Jesus, aquela casa deixou de ser inimiga do reino. E agora a ordem foi: agora curai os enfermos que haverá naquela casa, ressuscitai, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, e junto ressuscitar também os sonhos, os ideais do plano de Deus para aquela casa. Então, quando os discípulos voltaram felizes e disse: Senhor, em teu nome até os demônios se submetiam a nós, Jesus disse: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os demônios se submeteram a vocês porque o nome de vocês estão escrito no reino dos céus, e agora vocês são de uma espécie nova. Vocês são agora seres misturados, divino com humano divino. É o nascido de novo, é a nova criatura que está acima dos anjos. E dentre os anjos, Satanás, que se não tivesse acima dos anjos, com certeza eles iriam ser mortos por Satanás, porque Satanás estava acima deles, e assim é deles, assim somos nós, e todos que ouvir e crer. Só que as pessoas não sabem disso, por isso tem que ser pregado o evangelho, porque a nova criatura que está acima dos anjos está autorizado a desmanchar as obras do diabo. Foi exatamente o que Jesus mandou os comissionados ali, os 70, a casa que recebeu vocês entram naquela casa e vocês curam os enfermos que haverá naquela casa. E Jesus disse: olha, eu via Satanás caindo enquanto vocês entravam. Então aquilo não parou, aquilo continua exatamente assim. Os lares que ainda não entenderam o evangelho, eles não sabem, mas as portas deles estão livres para o mal entrar. Lembra que quando os israelitas que estavam lá no Egito reativaram a aliança com Deus, Deus, a partir através de Moisés, ordenou que fosse colocado o sangue na porta da casa, porque cada casa que não tivesse o sangue, o anjo da morte ia entrar. E entrou na casa de todos que não tinha o sangue. Porém, na casa que tinha o sangue não entrou. Gente, isso não é uma historinha qualquer. Isso está registrado na Bíblia, mas isso também está registrado na história do Egito. Procure essas histórias extra-bíblicas que você também encontra, para que você saiba que não é apenas uma historinha. Veja, hoje continua exatamente assim, não apenas um sangue qualquer, mas o sangue de Jesus. Todo cristão que aceitou o Senhor Jesus, o mal vê o sangue, que é o sinal da aliança. O mal não pode entrar. E nós temos ido, como foi o caso desse final de semana, nosso povo, nós na verdade vamos para o local do evento meio-dia, e alguns só retornam para casa lá para as 9, 10 horas da noite, e alguns voltam, né, para casa para tomar banho e retornam novamente. Eu mesmo, quando eu vou, passo a tarde lá. Então nós vamos de casa em casa, nós encontramos as pessoas na rua, nós conversamos com as pessoas da rua, e a maioria dessas pessoas que a gente tem oportunidade de conversar, elas têm seus sonhos roubados,
suas casas invadidas, suas vidas invadidas. Uma senhora que nós encontramos e ela falou algo terrível. Ela disse que tem uma bactéria viva comendo seus tecidos, isso com comprovante da medicina. Vamos parar, meus irmãos, ouvintes da Esperança FM, pare e reflita isso aqui. Olha, de um lado a natureza do mal, quanto ela é perverso. Muitas vezes, eu particularmente, às vezes sou sensível, às vezes não sou sensível a essas questões das quais eu vou lhe falar. Quero dizer que algumas vezes eu estou assistindo documentário da vida selvagem e a gente vê algum predador devorando alguma presa e ela ainda viva, que existem algumas presas que elas devoram, existem alguns predadores que devoram as suas presas vivas, que é o caso das hienas, né? Existem os predadores felinos, não, ele já mata cortando ali, ou seja, furando o crânio do pescoço ali, já a presa já morre e ele devora. É terrível, mas isso é a natureza. Mas voltando para a hiena, que é a que eu considero mais perversa, obviamente ela não tem sentimento, é o instinto de sobrevivência dela, mas eu quero te chamar a atenção, veja o nível de perversidade que está na natureza dela. Ela, por si, ela não tem consciência disso. E o sofrimento da presa ali, sendo devorada viva, pois me diga se não é o mesmo que as enfermidades fazem com as pessoas. Inclusive, nesse caso, um ser vivo, uma bactéria, comendo um ser humano vivo. Pare, pense, reflita. Ei, e a maioria das pessoas não despertar a consciência que esse nível de invasão é o seu corpo que cada mexida que aquele fungo, ou seja, aquela bactéria faz, está trazendo dor, sofrimento, destruindo tecidos do corpo da pessoa. E a maioria não despertaram que não pode em Cristo Jesus. Esses males não podem. Eis aí vos dei poder e autoridade. Para quê? Para pisar serpente, a primeira figura de Satanás, o chefe de todos os demônios da perversidade, para expulsar demônio, cobra venenosa e pisar toda a força do mal. Está incluído fungo, está incluído bactéria, está incluído todo o mal. Essa é a autoridade de todo cristão, mas a maioria dos cristãos não sabem. Não desenvolveram a consciência de fé. Os males não podem nos tocarem. Eles tocam porque a natureza deles são desacatadoras. Eles são projetados a propósito. Seja do maior ser vivo, biologicamente falando, ou o menor, como no caso de bactérias, eles obrigatoriamente seguem o mesmo padrão. O corpo físico, biológico, só se move porque tem um espírito. Os médicos, a medicina detecta o lado físico, o corpo biológico, e ali consegue desenvolver um produto, um remédio, uma coisa que mate o corpo. E obviamente aquele mal vai parar, mas o espírito que ficou vai se utilizar de outros corpos, de outros. E quando você está na fé, você sabe que você tem autoridade para prender, amarrar, paralisar o espírito, e o corpo automaticamente morre, é queimado. Gente, precisamos acordar. O evangelho é a coisa mais grandiosa que existe, que o homem, ser humano natural, pode ter acesso. É a coisa mais grandiosa do universo, é o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus que está no evangelho é para nós usarmos, nós cristãos usarmos. E é exatamente isso que a gente faz.
O evangelho, que é o poder de Deus, é nossa arma contra o mal. Porque o céu sabe que nós estamos inseridos em um mundo que, por si só, maligno. Não sou eu que estou dizendo com autoria própria, eu estou apenas repetindo. Então nós devemos operar aqui nesse mundo, mas operar como cidadãos ou cidadão dos céus, porque é assim que a Bíblia diz. A nós Deus primeiro, que nós estamos acima dos anjos e colocamos todos os males dentre eles, o agente da morte debaixo dos nossos pés, diz em Hebreus, diz em Coríntios. Temos que acordar, povo de Deus. É por isso que nós nos reunimos e vamos para as ruas. Esse Comissão dos Milagres, por onde nós temos passado, nós temos encontrado pessoas em estágio terminal. Levamos esse evangelho, trazemos consciência e a pessoa é curada. Mas existe também escravidão, que não é uma doença, apenas uma doença, como muitos outros que nós encontramos. São vícios, são, demência na mente. São muitos os problemas, dominado por vício. Eu lembro de um caso que aconteceu com esse trabalho de rua, só que noturno. Nós também fazemos um trabalho noturno aqui. Então, eles chamam se divertindo, mas a gente sabe que não é se divertindo. Ali está cutucando a morte com vara curta. Ali eles estão, se viciando, gastando a sua vida naquilo que o prejudica a eles e os outros, a família, enfim. Nós estávamos, em uma certa ocasião, em um desses locais, um grupo de evangelistas, e estrategicamente nós estávamos divididos em 3 núcleos. Aqueles que abordar lá diretamente com as pessoas que saíam, era um local, não vou nem falar aqui, nós estávamos um pouco antes, assim, as pessoas iam e voltavam, e nós estávamos ali abordando aquelas pessoas. E lá vem 2 mulheres, uma idade, sei lá, seus 30 anos, até mais um pouco, e outra, uma adolescente. E aí elas vinham. Eu percebi que quando o nosso povo se aproximou, que elas perceberam, quando ela se aproximou, ela já veio com uma palavra, digamos, uma palavra que é comum daquela realidade que elas vivem, achando que a pessoa estava interessada no seu trabalho. Quando elas perceberam que se tratava de crentes que estavam evangelizando, a mais velha disse para a mais nova: ei, sai daí, isso aí é aquele povo lá, e disse um palavrão. E aí fugiu, só que elas saíram fugindo exatamente para onde eu estava com outro grupo, observando o primeiro grupo. E aí quando ela tirou a vista, que olhou, que percebeu que eu fazia parte do mesmo time, aí já gritaram: tem outra aqui, já fugiu para lá. Quando eu vi aquela situação, eu digo: esse negócio aí tá meio estranho, não são essas moças. E quando ela já ia, eu falei: senhora, eu quero só conversar com você a respeito de Jesus. Eu não quero não. Ele fez a mão e virou as costas para sair. Eu levantei as mãos e eu só disse: esteja amarrado em nome de Jesus. Aquelas moças, ambas, caíram ali onde elas estavam. Eu quero dizer com isso, mostrar com isso, que a maioria das pessoas que fazem o erro, que se perdem, que se viciam, elas deixaram a sua consciência serem tomada por forças do mal. Por outro lado, também, por que eu fiz aquilo? Porque a minha consciência já está ativa em relação ao que o poder do evangelho pode fazer a partir de nós e operando em nós. Quando eu falei, aquelas moças ficaram ali, nós se aproximamos, acabamos de mandar aquelas forças do mal sair. Eu lembro, está vivo na minha mente, aquelas 2 moças, ao abrir os olhos, olhar para nós, aquele olhar de medo, de pavor, foi transformando em um semblante de carência, de gratidão
e de choro. Nunca mais esqueço o que eu ouvi daquela senhora de mais idade. Ela disse: agora eu creio que Jesus me ama. E ela começou a chorar, e nós que estávamos ali, estávamos um grupo de homens e de mulheres, ambos começamos a chorar e se abraçar junto. E aquela senhora falou para nós, disse: irmãos, eu sou desviada do evangelho, eu fui casada, tinha uma família normal, ela era da Assembleia de Deus, fiz parte do círculo de oração, mas eu vacilei, eu caí, e minha vida desandou, e tudo foi dando errado, perdi meu casamento, perdi minha família, e agora minha vida estava sendo assim. E nós encorajamos: irmã, mas o seu passado acabou de passar, o seu novo chegou, a nova oportunidade, se reconcilie com Deus. Ela disse: eu quero me reconciliar agora, eu vou concluir. O resultado, aquelas duas moças amanheceram o dia dormindo na igreja, levamos ela para a igreja, colocamos 2 colchões e elas dormiram ali. E no dia seguinte nós oramos, levamos o seu café da manhã e ela foi tomar a sua vida. Tudo isso com o poder do evangelho. Ei, povo de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Jesus disse: errais não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Mas o evangelho que não é pregado, não é evangelho, não tem poder nenhum, é apenas uma lembrança de acontecimentos passados, sem vida nenhuma. É por isso que nós continuamos dizendo: acorda, povo de Deus, acorda, povo de Deus. Nós temos a chave do reino dos céus em nossas mãos, é para nós trabalharmos. Nossas armas são poderosas em Cristo Jesus para demolir fortalezas. Não existem fortalezas que possam nos prender e que possam nos resistir. As portas do inferno não prevalecem. Essas portas do inferno não prevalecem. Não é o diabo que vai vir para cima de nós, não. E Jesus fechou a porta, deixou o diabo entrar. De jeito nenhum. Ei, o diabo que está preso onde nós estamos é que ele quer fechar as portas para nós não tomar posse. Como lá em Jericó fecharam as portas para Josué e o seu povo. Se fechar as portas e portões, as muralhas caem. As portas do inferno não prevalecem, não podem impedir. Esse é o evangelho que é o poder de Deus. São 7h33 minutinhos. Aqui quem vos fala é o vosso companheiro Charles Araújo. E ali do outro lado, o nosso amigo craque da sonoplastia, nos espiando com os olhos abertos, querendo dizer algo. Então diga algo. Algo. Você falou algo, eu tô com vontade de beber a água. Água aí, vai, moço. Então vamos tocar aí uma moda boa? Vamos lá. E depois nós vamos aí molhar as palavras, né? Vamos lá. Aí você tá no WhatsApp, é? Vai tocar o WhatsApp? Não, vai falar a cantiga aqui que toca agora. Ah, você tá certo, é só falar a cantiga, né? É. Pois eu tenho uma cantiga que fala exatamente que o evangelho que é o poder de Deus, só que eu não lembro o nome dela não. Braço do Senhor, procura aí, Braço do Senhor. Braço do Senhor. Acho que eu apontei ela aqui. Quem é o cantor? O cantor é Charles Araújo. Moço. Esse camarada revistoso aqui que você tá zoiando. Deixa eu ver se é Braço do Senhor. Charles Araújo, Braço do Senhor, não chega. Oxe. Oxe. Sabe, foi Felipe Josué de novo? Rapaz, desculpa, eu tô com vontade de cantar mais ainda, tá? Não, teve outro negócio aí, barraindo. É, barraindo, nós estamos barradinhos aqui. E você pode pedir a sua moda boa pelo 91 74 71 96. Amanhã é terça-feira, né? Amanhã nós temos. Amanhã é terça-feira. Já vai? Qual é essa aqui? Qual Meu é? coração, Senhor é teu, não é aquele não. Meu coração, Senhor é teu, novo leite e mel. Eita, rapaz, levanta e resplandece. Essa aí. Essa aqui? É, eu falei Braço do Senhor, o nome que tá lá. Ah, Moço, como é que pode? A diferença é grande. A diferença é grande, né? É. Então toca essa cantiga aí. São 7h35. Obrigado pela sua sintonia. Toca, craque da sonoplastia.
levanta e resplandece ao braço do Senhor. Deus usou essa expressão se referindo à igreja. Igreja somos nós, é você e eu, braço do Senhor. Braço que abriu o mar e o povo passou. Está escrito: o Evangelho é o poder de Deus. Poder que foi entregue à igreja pelo próprio Deus. Poder que a igreja usou, que libertou os mortos, salvou multidões. Só o poder do Evangelho salva essa nação. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar libertação aos encarcerados. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar libertação aos encarcerados. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Que serve a Deus, mas se negam ir. Com o ministério da palavra ou da contribuição, em cada oferta negada uma vida morre sem salvação. Um dia vamos prestar conta desta omissão. O Evangelho é o poder que aumentou os pães, que supriu, matou a fome de uma multidão, que libertou a prostituta e que ressuscitou a filha de Jai. E para o ladrão da cruz foi a salvação. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar libertação ao encarcerado. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Eu sou a única esperança do desenganado. Eu vou levar libertação aos encarcerados. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. A força que liberta está no Evangelho, mas ele só liberta se ele for pregado. Todo dia, 87,9. E mais uma vez quero lembrar você também e agradecer